O navio fantasma. Era uma noite escura, a lua não brilhava no céu e as estrelas estavam escondidas pelas nuvens. O mar estava agitado, com ondas fortes que batiam contra o casco da embarcação pesqueira. Os trabalhadores daquele barco estavam voltando para casa depois de uma longa jornada no mar. Foi quando avistaram algo à distância, algo que não fazia sentido algum. No horizonte, um navio de cruzeiro gigante estava à deriva, completamente inerte. Não havia luzes acesas no navio e nenhum sinal de vida. Os pescadores ficaram curiosos e preocupados com a situação, pois era estranho que um navio desse tamanho estivesse sem tripulação ou qualquer tipo de movimentação. Eles tentaram entrar em contato pelo rádio, mas não houve resposta. O silêncio no navio era assustador. A ausência de qualquer sinal de vida a bordo fez com que os pescadores ficassem ainda mais preocupados. Eles sabiam que precisavam investigar a embarcação para entender o que estava acontecendo. A aproximação daquele navio foi lenta e cuidadosa, com os pescadores tentando manter uma distância segura, observando atentamente qualquer sinal de movimento ou atividade. Aos poucos, eles conseguiram chegar mais perto e ver detalhes daquele navio. O navio era enorme, de proporções nunca vistas pelos pescadores de tão perto. Os pescadores podiam ver as marcações e inúmeros pontos de ferrugem no casco, indicando que ele era muito antigo. O navio parecia desgastado pelo tempo, com a pintura descascada e a ferrugem tomando conta de algumas partes daquele casco. Havia muitas janelas e portas, mas todas estavam fechadas. O navio estava completamente parado, sem nenhum tipo de movimento, como se estivesse ali ancorado, mas pelo que viram a âncora estava em seu lugar, sem que tivesse sido lançada ao mar. Os pescadores sabiam que algo muito estranho estava acontecendo. O navio de cruzeiro gigante parecia ter sido abandonado há muito tempo, mas o que poderia ter acontecido com a tripulação? Eles decidiram que era hora de investigar mais a fundo e subir a bordo daquele navio misterioso. A subida não foi fácil, foram necessárias diversas tentativas até que conseguissem fixar as cordas na lateral superior daquele navio, e após isso, um a um foi elevado até o convés. Assim que os pescadores subiram a bordo, eles perceberam que se tratava de uma embarcação muito antiga e repleta de mistérios. As escadas rangiam sob seus pés, o que indicava que o navio não havia sido utilizado há muito tempo. Perceberam então, que com o metal se deteriorando qualquer movimento brusco poderia resultar em um grave acidente. Com cautela, avançaram tentando obter respostas para o que realmente havia acontecido ali. O interior daquele navio era sombrio e escuro, pegaram suas lanternas e foram iluminando os corredores e os cômodos. Eles caminharam pelo navio, mas não encontraram ninguém a bordo. As cabines estavam vazias, as camas estavam desfeitas e havia sinais de que a tripulação havia partido às pressas. Diversas malas e roupas estavam espalhadas pelo chão, como se os que ali estavam não tivessem muito tempo para pegar seus pertences, se é que pegaram algo. Foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. Alguns pescadores afirmavam ter visto vultos pelas sombras, ouvido vozes sussurrando em seus ouvidos e outros relatavam ter sentido uma presença desconhecida ao seu redor. Os pescadores começaram a ficar apreensivos e assustados, não sabiam se estavam sozinhos naquele navio ou se havia algo mais sinistro espreitando nas sombras. Ouviam passos apurados pelos corredores, como se estivessem se movimentando em direção oposta a deles, os guiando para algum lugar mais ao fundo da embarcação. Reuniram toda a coragem que tinham e continuaram a explorar o navio. Eles descobriram salas com portas trancadas e corredores que levavam a lugares desconhecidos. Tentaram forçar as portas, mas não conseguiram abri-las. Havia também algumas áreas fechadas com placas de sinalização que indicavam que eram restritas, mas os pescadores decidiram ignorá-las. Em um dos corredores, eles viram uma porta aberta e decidiram entrar. Lá dentro, encontraram o que parecia ser um porão de carga, mas havia sido transformado em um laboratório imenso, repleto com equipamentos que nunca haviam visto antes. Havia mesas cheias de equipamentos e registros de experimentos, assim como fileiras de tanques de formol contendo criaturas desconhecidas.
Foi quando eles perceberam que estavam diante de algo terrível e inimaginável. A atmosfera pesada e espectral daquele navio gigante era aterradora, e eles começaram a questionar se estavam realmente sozinhos a bordo. Alguns pescadores começaram a ouvir vozes e os sons de passos correndo pelos corredores, outros começaram a ter visões de vultos e sombras se movendo rapidamente ao redor deles. Era evidente que o navio de cruzeiro gigante era muito mais do que parecia, e os pescadores estavam prestes a descobrir a verdade sobre seu destino macabro. Decidiram então se separar para cobrir mais terreno antes de retornar ao barco pesqueiro. Uma péssima ideia. Como se fosse um clichê de filme de terror, a pior decisão em uma situação desta é a de se separar. Assim, um a um dos pescadores foi desaparecendo, sem deixar vestígio algum de sequer terem estado ali. O comandante da embarcação pesqueira rumou em direção à cabine de comando daquele navio de cruzeiro, tentando obter mais informações do que diabos havia acontecido ali. Com muito custo conseguiu chegar à sala do capitão, que misteriosamente abriu-se para ele. Ao adentrar, ele se deparou com uma centena de papéis jogados ao chão, várias folhas de documentos e pastas que continham um carimbo vermelho em sua capa escrito confidencial. Ao se abaixar próximo à escrivaninha para tentar juntar uma pilha de fotos, notou que colado abaixo daquela escrivaninha, estava um pequeno livro. Com certa facilidade, ele descolou da mesa e ao virar, o comandante pôde ler a escrita gravada em tinta dourada na capa que dizia: Diário de Carl Ludwig Huber. A curiosidade tomou conta e o comandante abriu o diário. Para sua surpresa, os últimos registros escritos datavam da época da Segunda Guerra Mundial. A letra fina e graciosamente desenhada do falecido capitão narravam as mais diversas atrocidades cometidas por eles, dentro daquela embarcação. O luxuoso cruzeiro foi tomado por eles na época da guerra e secretamente utilizado como laboratório para os mais perversos experimentos. Conforme folheava o diário, ficava cada vez mais perplexo com a crueldade humana. Se perguntou a que ponto chegariam se a guerra não tivesse acabado. Pelo que ele viu, os experimentos feitos ali faziam qualquer campo de concentração parecer uma colônia de férias. Na última página daquele perverso relato, o comandante da embarcação pesqueira notou algo estranho. Em suas últimas palavras, o falecido capitão daquele luxuoso transatlântico relatou estarem envolvidos em uma experiência nefasta. Um experimento ultrasecreto com a finalidade de abrir uma espécie de portal para uma outra dimensão foi iniciado. Pessoas com máscaras trouxeram em uma caixa metálica, cuidadosamente carregada por 5 homens, um tipo de relíquia encontrada no Egito. A partir daquele momento algo incompreensível aconteceu com o experimento. Perplexo, o comandante do navio pesqueiro continuou lendo o diário do capitão, onde ele descreveu que suspeitava que alguém, ou alguma coisa, havia saído daquele portal sem que eles percebessem. Imerso nas páginas daquele diário, o comandante ao fim se deu conta de onde realmente estava e que de uma hora para outra se viu sozinho, isolado de sua tripulação. Quando de repente ouviu um chiado no rádio, finalmente havia conseguido o sinal, não pensou 2 vezes, sintonizou a frequência da guarda costeira e relatou todo o ocorrido a eles, passando suas coordenadas exatas e solicitando o resgate imediato. Não demorou muito para que a primeira lancha da guarda costeira avistasse a pequena embarcação pesqueira, contudo, ao tentar contato pelo rádio não obtiveram resposta além de estática. Enviaram então um pequeno bote até a embarcação que estava à deriva no oceano. O clima no local já estava tenso e assim que entraram no barco pesqueiro a sensação só piorou. As paredes da embarcação estavam úmidas e pegajosas, e havia um odor pútrido e desagradável impregnado no ar. Parecia que aquele pequeno barco já estava ali abandonado há um bom tempo, mas não poderia ser. O comandante do barco pesqueiro havia feito contato há poucas horas relatando que tinham acabado de encontrar um transatlântico ali. Após vasculharem todos os pequenos cômodos daquele barco, não encontraram qualquer sinal da tripulação e muito menos de um navio de cruzeiro gigante. Os membros da equipe de resgate começaram a sentir uma pressão no peito e uma dor de cabeça insuportável. Alguns deles começaram a suar frio, enquanto outros sentiram uma vontade incontrolável de vomitar. Todos se sentiam extremamente desconfortáveis e amedrontados, como se estivessem sendo observados por algo maligno.
Apesar de serem profissionais experientes em resgates marítimos, a equipe de resgate nunca havia experimentado nada como aquilo. Eles tentaram manter a compostura e continuar com a busca, mas era quase impossível ignorar a sensação de que algo estava errado. A equipe decidiu que era hora de sair dali o mais rápido possível. Quando deixaram o barco pesqueiro, todos ficaram mais calmos, mas ainda sentiam a sensação ruim que os acompanhava. Até mesmo no caminho de volta para a costa, eles não conseguiram se livrar da sensação de que algo sobrenatural havia acontecido ali, e que eles haviam se deparado com algo muito além da compreensão humana. O mistério em torno do desaparecimento da tripulação daquele barco pesqueiro e do navio de cruzeiro continua sem solução até hoje. Alguns especulam que a tripulação pode ter sido vítima de alguma entidade sobrenatural a bordo daquele navio, enquanto outros acreditam que pode ter sido uma experiência científica que deu errado. Os mais céticos afirmam que a embarcação pode ter passado por uma terrível tempestade e que todos os pescadores foram jogados ao mar. Mas isso não explicaria a estranha mensagem deixada pelo capitão, tampouco o relato de terem encontrado um cruzeiro abandonado. Independentemente do que tenha acontecido, o incidente permanece como um dos maiores mistérios e lendas dos mares, atraindo a curiosidade de muitos e o medo daqueles que se aventuram pelo oceano. O Pacto da Apresentadora. Era uma vez uma mulher chamada Lucy, que vivia em uma pequena cidade no interior. Ela era pobre e estava desesperada para sair da vida miserável que vivia. Com o passar do tempo, Lucy começou a desenvolver uma obsessão pela fama. Ela se inscrevia em todos os concursos e programas de talentos que podia encontrar na cidade, mas nunca tinha sucesso. Sua frustração e amargura só aumentavam com o tempo, e com isso ela começou a fazer planos cada vez mais desesperados para alcançar a fama. Um dia, Lucy ouviu falar de um estranho pacto que poderia mudar sua vida para sempre. Ela foi instruída por um senhor, com chapéu e terno preto, a ir até o cruzamento das estradas na meia-noite de uma sexta-feira, onde encontraria uma entidade satânica que estava disposta a fazer um acordo com ela. Lucy, desesperada, concordou em fazer o pacto e chegou ao cruzamento na hora combinada. Uma figura sombria apareceu e ofereceu a ela uma proposta. Em troca de sua lealdade ao espírito, ela se tornaria rica e famosa na televisão americana. Lucy não pensou duas vezes e concordou com a oferta. Assinou seu nome rapidamente em um papel envelhecido no local marcado, com tinta vermelha que mais parecia sangue. Na manhã seguinte foi abordada por uma equipe de filmagem que estava na cidade para gravar um comercial e convidaram Lucy para participar como figurante. A equipe toda ficou impressionada com sua aparência e desenvoltura, mesmo sem sequer pronunciar uma palavra. A equipe então convidou Lucy para um teste em um famoso estúdio, o que foi prontamente aceito por ela. Uma semana após o teste, ela já estava assessorada por um dos maiores agentes da cidade e hospedada em um quarto luxuoso de um dos hotéis mais famosos de Los Angeles. A partir daquele teste comandado pelo Sr. Feldman, tudo começou a dar certo em sua vida, tudo estava misteriosamente se encaixando. Foi chamada 7 dias após o teste pelo diretor, para apresentar um programa da renomada emissora. Ela rapidamente se adaptou à sua nova vida glamourosa como apresentadora de televisão, em um programa de variedades no período noturno, ganhando dinheiro e fama. No entanto, conforme o tempo passava, Lucy começou a perceber que havia algo sinistro. A cada vez que apresentava o programa, sentia uma presença estranha em sua mente, controlando seus movimentos e palavras. Mesmo assim continuou a apresentar aquele programa. Passado algum tempo sua sorte mudou novamente. Lucy ficou extasiada quando soube que a apresentadora infantil da emissora tinha adoecido misteriosamente, perdendo sua voz e que ela seria escolhida para substituí-la. Ela sabia que era a oportunidade perfeita para alcançar seu objetivo de se tornar ainda mais famosa, e não pensou duas vezes em aceitar o convite. No primeiro dia de gravação do programa infantil, Lucy se sentiu desconfortável. A plateia era formada por crianças de diversas idades, e ela não sabia como agir diante delas. Mas, aos poucos, ela foi se acostumando com o ambiente e se sentindo cada vez mais à vontade. Foi então que a entidade satânica começou a se manifestar de maneira mais forte.
Os funcionários do estúdio de gravação eram proibidos de olhar diretamente para Lucy, eles eram avisados antes das gravações começarem e tinham que desviar os olhos assim que ela entrasse no estúdio. No começo, muitos acharam que era apenas um capricho de uma artista em ascensão, mas logo perceberam que havia algo muito estranho acontecendo. Quando a equipe se recusava a obedecer às regras impostas, eles começavam a sentir uma presença maligna ao seu redor, que parecia sugar sua energia vital. O ar ficava pesado e a sensação de medo tomava conta de todos. Lucy começou a sentir um arrepio na espinha a cada vez que apresentava seu programa. Ela sentia constantemente uma presença estranha e opressiva em torno dela, algo que nunca havia experimentado antes. Um certo dia, quando o programa começou, Lucy se esforçou para seguir o roteiro, mas algo estava errado. Suas palavras pareciam estar sendo distorcidas, sua voz mudando de tom, como se outra entidade estivesse falando por ela. A plateia e a equipe do programa olhavam perplexos enquanto Lucy lutava para continuar. Ela se esforçava para pronunciar palavras simples, e seus olhos mudavam de cor, ficando escuros e assustadores. Lucy desmaiou e caiu no meio do estúdio de gravação. Ela então foi avaliada por especialistas em saúde mental, mas nada foi encontrado de errado. O incidente foi descrito como uma crise nervosa, mas Lucy sabia a verdade. Ela sabia que algo sombrio havia se apoderado dela durante o programa. Algo que ela havia desencadeado quando fez um pacto com a entidade satânica. Desde então, temia que o espírito maligno pudesse tomar o controle dela novamente, e ela continuava a lutar para manter sua sanidade. Lucy sentia como se estivesse sendo observada o tempo todo. Como se uma força invisível a estivesse guiando, controlando seus movimentos e palavras. Ela não conseguia explicar o que estava acontecendo. As memórias de seus dias anteriores começaram a se misturar, e ela se encontrou acordando em lugares estranhos, sem lembrar como chegou lá. Eventualmente, ela começou a perceber que o espírito maligno que havia possuído seu corpo estava a usando como um instrumento para disseminar sua mensagem demoníaca. O espírito maligno falava com a voz normal dela, mas as palavras que saíam de sua boca eram as dele. E assim, Lucy se tornou uma marionete nas mãos de uma entidade demoníaca, um mero instrumento para espalhar a mensagem destrutiva da entidade pelo mundo. Enquanto ela continuava a apresentar seu programa infantil, a escuridão crescia em seu coração, e seu destino sombrio estava sendo selado. Apesar de ter se tornado uma das apresentadoras mais famosas da TV americana, Lucy não conseguia aproveitar sua riqueza e fama. Quando não estava possuída pelo espírito maligno, ela passava a maior parte do tempo em um transe sonolento, incapaz de desfrutar de sua vida luxuosa. Ela mal conseguia se lembrar das coisas que havia feito fora do programa de TV, e quando tentava falar sobre essas experiências com outras pessoas, elas pareciam estranhas e irreais. Era como se ela vivesse em um mundo separado, sempre à mercê da entidade que a possuía. À medida que o tempo passava, Lucy começou a sentir que sua vida estava se esgotando. Ela se tornou cada vez mais fraca e doente, perdendo peso rapidamente e ficando pálida e desfigurada. A equipe dela era composta por um grupo seleto de pessoas que se dedicavam exclusivamente ao seu programa de TV. Eles eram responsáveis por tudo, desde a criação de roteiros até o controle de bastidores. Cada membro da equipe era altamente treinado e competente em sua função, mas todos pareciam um pouco distantes e reservados, como se estivessem escondendo algo. Eles eram liderados por um homem alto e sombrio chamado Sr. Feldman. Ele tinha um ar misterioso e intimidador, e sempre vestia um terno impecável que combinava com sua pele pálida e rosto severo. Ninguém se atrevia a questionar suas ordens, e todos pareciam temer sua presença. Ele sempre mantinha uma distância segura de Lucy, mas sua influência podia ser sentida em cada detalhe do programa. Havia também uma equipe de segurança que controlava a entrada do estúdio e protegia Lucy de qualquer ameaça externa. Eles eram altos, e pareciam intimidantes o suficiente para afastar qualquer pessoa que tentasse se aproximar.
Era como se Lucy fosse mantida em uma espécie de prisão dourada, cercada por uma equipe de pessoas que controlavam cada um de seus movimentos e não permitiam que mais ninguém se aproximasse dela. A sensação constante de paranoia e medo que envolvia a equipe dela era palpável, como se todos estivessem escondendo algum segredo obscuro que nunca seria revelado. Os bastidores do programa eram um verdadeiro pesadelo. Enquanto ela se apresentava para as crianças havia um sorriso no rosto, mas nos bastidores havia uma atmosfera sombria e assustadora. Os técnicos de som e luz frequentemente ouviam vozes estranhas e sussurros vindo dos alto-falantes do estúdio. Os produtores do programa pareciam estar sempre nervosos e olhando por cima de seus ombros, como se estivessem sendo observados. Os pais das crianças que assistiam ao programa começaram a notar um comportamento estranho em seus filhos. Eles pareciam estar mais agressivos e inquietos depois de assistir ao programa. Rumores começaram a circular sobre o pacto que Lucy teria feito com uma entidade maligna para conseguir um emprego na TV americana. Mas ninguém conseguia provar nada. As pessoas que trabalhavam no programa sabiam que havia algo muito errado com a apresentadora, mas não sabiam exatamente o que era. Eles se sentiam como se estivessem presos em uma teia de aranha, incapazes de escapar da influência sombria que permeava o programa. Eles sabiam que se tentassem denunciar o que estava acontecendo, seriam silenciados para sempre. E assim, continuaram trabalhando no programa, com medo do que poderia acontecer se tentassem sair. Quando acabava a gravação, Lucy parecia se transformar. Seu sorriso desaparecia imediatamente e seu rosto ficava sombrio e vazio. Caminhava como uma sombra pelos corredores do estúdio, com uma expressão de dor e sofrimento em seu rosto. Ela se dirigia para um quarto nos fundos do estúdio, onde passava horas em silêncio, como se estivesse em transe. Quando saía, parecia ainda mais pálida e frágil do que antes. Os produtores do programa tentavam disfarçar a mudança em Lucy, mas não conseguiam esconder completamente. Os figurantes que trabalhavam com ela alegavam que em alguns momentos, ela parecia emanar uma aura estranha ao seu redor, uma energia negativa, como se estivesse sendo possuída por alguma entidade maligna. Nas poucas vezes em que tentou falar sobre o que acontecia com ela depois das gravações, Lucy parecia atormentada. Ela falava de vozes sussurrando em sua cabeça e da sensação de que estava sendo observada o tempo todo. Certo dia o operador da mesa de som estava ficando desconfortável com a mudança na voz dela. No início, ele achou que era apenas uma mudança natural da apresentadora, mas logo percebeu que havia algo de errado. A voz de Lucy parecia cada vez mais diferente e assustadora, como se fosse a de outra pessoa. O técnico de som tentou conversar com os outros funcionários do estúdio, mas logo descobriu que eles estavam proibidos de olhar diretamente para ela. Achou estranho, mas não imaginou que fosse algo tão sério. Em uma noite, quando estava fazendo a mixagem de som para o programa, o técnico tentou colocar alguns efeitos na voz de Lucy, mas nada parecia funcionar. A voz dela estava tão diferente e assustadora que ele não conseguia mais fazer as alterações necessárias. Foi então que ele decidiu conversar com o Sr. Feldman sobre suas preocupações. Mas ao invés de ser ouvido, foi ameaçado. O empresário disse que se ele contasse algo para alguém seria demitido e nunca mais conseguiria emprego em nenhuma emissora. O técnico ficou atordoado e com medo, mas não conseguiu esconder suas preocupações. Ele contou para um amigo que trabalhava em outra emissora americana e logo o boato se espalhou. Mas já era tarde demais. Após este dia o técnico foi demitido, sendo substituído de imediato por um de confiança do empresário. Apesar de tudo isso, Lucy continuava trabalhando no programa, talvez por causa daquele pacto que havia feito com a entidade maligna. Mas todos os que trabalhavam com ela sabiam que havia algo terrível acontecendo nos bastidores do programa, algo que eles não podiam controlar ou entender completamente. Ela tentou se afastar daquele programa, mas a entidade apareceu novamente, lembrando-a do acordo que tinha feito. Percebeu então, que não podia escapar do pacto e que sua alma agora pertencia ao mal. Ela se viu presa em um mundo de aparências, onde tudo o que fazia era uma mentira, e a verdadeira Lucy desapareceu completamente.
As apresentações dela se tornaram cada vez mais sinistras e perturbadoras, com mensagens destrutivas e assustadoras para as crianças que assistiam. A audiência crescia cada vez mais, e sua influência se espalhou por toda a América. Lucy começou a se sentir cada vez mais desconectada de si mesma, como se não fosse mais ela mesma, mas um mero hospedeiro para a entidade maligna. Ela não conseguia escapar daquele controle maligno, e lentamente se viu perdendo a esperança de que algum dia pudesse voltar a ser livre. A entidade havia assumido o controle total do corpo da apresentadora. Ela se isolou do mundo, afastando amigos e familiares e mantendo apenas um pequeno círculo de pessoas ao seu redor, que a controlavam e a manipulavam em busca de mais fama e dinheiro. Sua vida era uma prisão sem muros. A obsessão pela fama e a perda gradual de sua sanidade mental a levaram a um destino terrível. Ela se tornou uma sombra do que era antes, uma criatura sem alma, aprisionada em uma vida de desespero e loucura. Até que um dia, exatos 7 anos após o pacto, o demônio veio cobrar sua dívida, levando-a para um destino ainda mais terrível do que ela jamais poderia imaginar. Ela conseguiu tudo o que queria, mas pagou um preço muito alto. O programa infantil continuou no ar, com uma nova apresentadora, e a entidade satânica continuou a fazer pactos com outras pessoas em troca de fama e fortuna, as levando para o mesmo destino sombrio e trágico. A experiência nefasta. Era uma vez um manicômio abandonado no meio de uma floresta escura e isolada. O governo decidiu que era hora de reviver o lugar, transformando-o em um centro de pesquisa de última geração para o estudo da mente humana. Um grupo de cientistas e demais funcionários foram contratados para liderar a empreitada, mas a verdadeira natureza de seus experimentos permaneceu em segredo. Os pacientes que foram trazidos para o manicômio eram pessoas que haviam sido esquecidas pela sociedade. Eles eram submetidos a procedimentos cada vez mais estranhos e dolorosos, sem nunca saberem qual seria o próximo passo daqueles que se identificavam como cientistas. Os pacientes eram mantidos em celas úmidas e escuras, alimentados com uma dieta restrita e submetidos a tratamentos psiquiátricos violentos. As paredes daquele manicômio pareciam ouvir os gritos e lamentos dos pacientes à medida que os experimentos se intensificavam. As horas se arrastavam e os pacientes não tinham contato com o mundo exterior. Eles se tornaram cobaias de um projeto cruel e inescrupuloso, que não se preocupava com os limites éticos ou a integridade humana. Com o tempo, os pacientes começaram a ficar cada vez mais instáveis. Eles eram submetidos a doses cada vez mais altas de medicamentos e tratamentos experimentais, que levavam a resultados cada vez mais imprevisíveis. Os pacientes se tornaram agressivos e violentos, agitados pelas experiências pelas quais estavam sendo submetidos. Mas o verdadeiro horror veio à tona quando os cientistas começaram a fazer experimentos com suas mentes. Eles recebiam caixas metálicas blindadas e lacradas, somente sendo abertas com um sistema de código de segurança, onde em seu interior continham ampolas com substâncias desconhecidas e altamente secretas que aplicavam nos internos em períodos específicos, com o intuito de manipular os pensamentos e emoções das cobaias, as controlando como marionetes em uma corda. As cobaias se tornaram escravas dos cientistas, incapazes de pensar ou agir por conta própria. O governo havia criado um monstro em forma de manicômio, um lugar onde a ciência e a crueldade se misturavam em uma experiência sinistra. Os gritos daqueles pacientes continuaram a ecoar pelas paredes do manicômio, como um aviso sombrio de que a ciência sem ética pode ter consequências terríveis. As mortes no local eram frequentes, principalmente entre aqueles que eram submetidos às experiências mais extremas. O governo, ciente da quantidade de corpos que se acumulavam no local, instalou um crematório dentro do manicômio, para que os corpos daqueles que não resistiam aos experimentos fossem cremados sem deixar vestígios. O cheiro da queima era sentido por todos, causando arrepios nos pacientes que ainda estavam vivos. O crematório tornou-se um símbolo de terror lá dentro, um lembrete sombrio do destino que aguardava os pacientes que se tornavam vítimas das experiências malignas. Dentro daquele manicômio, as paredes de concreto caiadas de branco pareciam segurar os gritos de dor e agonia dos pacientes que eram submetidos às experiências mais extremas.
As celas, escuras e úmidas, eram tão pequenas que mal cabiam uma cama de metal enferrujada e um balde para suas necessidades. Os pacientes, desprovidos de qualquer tipo de conforto, viviam em um estado de constante terror. Os experimentos eram realizados em uma ala específica, onde as portas de ferro se trancavam com um barulho ensurdecedor. Os gritos de dor e desespero que vinham de lá podiam ser ouvidos em toda a instalação. Era comum ver pacientes sendo arrastados pelos corredores, cobertos de feridas e marcas. Alguns deles nunca mais voltavam para as suas celas, sendo levados direto para o crematório. O manicômio estava localizado em uma região afastada, cercado por florestas densas e rios caudalosos. Naquela semana uma enchente havia atingido a região, deixando os cientistas daquele projeto nefasto isolados naquele local. Eles haviam planejado realizar mais um experimento assombroso, mas eventos sombrios começaram a acontecer. Numa noite escura e tempestuosa, os agentes responsáveis pela limpeza entraram no local, preparados para retirar as cinzas dos corpos que haviam sido cremados. Armados com máscaras de proteção, vassouras e pás, eles começaram a limpar a sala de incineração. Mas algo estranho começou a acontecer. Absolutamente todos os internos que estavam gritando e emitindo sons de dor e angústia, repentinamente se acalmaram e ficaram em silêncio todos ao mesmo tempo. Os agentes ficaram perplexos, mas continuaram a trabalhar, pensando que talvez fosse apenas a medicação fortíssima que haviam aplicado naquela etapa do programa. Eles se entreolharam, assustados, sem saber o que fazer. O silêncio continuava e nenhum som era mais emitido a não ser dos próprios funcionários daquele projeto. Logo após isso, ocorreu algo ainda mais assustador. Os pacientes, agora totalmente lúcidos, começaram a conversar entre si, e a se movimentar pelas instalações, desprezando a presença dos agentes. Começaram então a olhar para os agentes com um tom de cinismo e arrogância. Os agentes a esta altura estavam assustados e perplexos, quase entrando em pânico. Os pacientes agora estavam se reunindo em grupos, apontando para os funcionários e cientistas, com um sorriso sádico em seus rostos, como se estivessem se divertindo com aquilo. Os pacientes começaram então a se organizar formando grupos rapidamente. Os agentes agora desesperados avisaram os cientistas e correram pelos corredores, tentando encontrar um local seguro, mas os pacientes estavam sempre um passo à frente. Eles pareciam estar se comunicando por telepatia, se unindo, preparando-se para uma missão. Os agentes finalmente conseguiram chegar ao laboratório envidraçado onde eram realizadas as experiências nefastas. O laboratório era uma sala gigante envidraçada, com equipamentos avançados e muitas substâncias perigosas. Os agentes trancaram a porta do laboratório e ficaram calmos. Mas sua tranquilidade durou pouco, pois os pacientes não desistiram. Eles cercaram o laboratório todos dispostos em grupos de 5 pessoas, observando os agentes por trás daquele vidro com um sorriso maligno nos lábios. O laboratório, que antes era um refúgio seguro para os cientistas, agora se transformou em uma armadilha mortal. Uma verdadeira prisão para os agentes do governo. Naquele momento um dos funcionários que ali estava perceberam a presença de algumas câmeras instaladas na parte superior das saídas de ar. Os cientistas-chefes da pesquisa desconheciam aquelas câmeras escondidas. Tentaram diversas vezes contato com o comando da operação, mas foi em vão, eles estavam isolados e sem comunicação. Neste instante os agentes descobriram da pior maneira, que as verdadeiras cobaias daquele programa não eram os pacientes, mas os próprios funcionários e os cientistas responsáveis pelas experiências nefastas. Ao todo, 253 deles estavam presos naquele laboratório, cercados por mais de 600 internos que agora haviam se tornado altamente inteligentes e poderosos, graças às substâncias misteriosas que foram aplicadas neles. Neste momento uma agonia tomou conta de todos, sem ter para onde ir, presos naquele laboratório e sendo observados por câmeras, sabiam que algo terrível iria acontecer com eles. Seria o preço a pagar por terem aceitado fazer parte de algo tão desrespeitoso e nefasto com a vida humana. Lobisomem. O Senhor da Morte. Era uma noite escura de lua cheia em uma pequena cidade do interior.
Os moradores estavam em pânico com os uivos de uma fera que parecia estar cada vez mais próxima daquela vila. Harold, o milionário da cidade, não parecia estar preocupado com aqueles acontecimentos. Ele era um homem misterioso, que gostava de manter suas atividades em segredo. De fato, sua figura era tão enigmática que as pessoas começaram a criar rumores sobre ele. Harold era dono de diversas propriedades naquela região e usava sua riqueza para influenciar as pessoas ao seu redor. Ele sempre parecia ter informações privilegiadas sobre o que estava acontecendo na cidade, e sabia como aproveitar essas informações para aumentar sua fortuna. Alguns rumores diziam que estaria envolvido com atividades ilegais, mas ninguém sabia ao certo o que ele realmente fazia. Harold era um homem que despertava curiosidade e temor por onde passava. Milionário, dono de muitas terras, tinha uma figura misteriosa e intrigante, que parecia esconder um segredo obscuro. E esse segredo era revelado apenas nas noites de lua cheia. Ele era um lobisomem, uma criatura que possuía séculos de existência. Mas, diferente dos demais lobisomens, Harold tinha controle sobre sua transformação. Em noites de lua cheia, conseguia andar normalmente, sem se transformar, algo que nenhum outro lobisomem conseguia fazer. Era como se tivesse domínio sobre sua própria maldição. Habilidade que adquiriu ao longo dos séculos. Harold usava essa habilidade para ficar rico transformando pessoas normais em lobisomens e controlando-os. Usava o controle que tinha sobre essas feras para aterrorizar vilas e cidades do interior, obrigando as pessoas a saírem daqueles locais e vendendo as suas propriedades por preços muito menores. As pessoas que residiam naquelas vilas nunca suspeitaram que a figura misteriosa de Harold era responsável por tudo aquilo. Inclusive, Harold gostava de se envolver em algumas caçadas ao lobisomem, muitas vezes ele próprio atirava letalmente em seus controlados, ganhando a confiança daquelas pessoas. Para ele as feras não eram importantes, eram descartáveis, já que sempre contaminaria outra pessoa para manter sua dinastia mortal. Em uma certa noite, em uma caçada ao lobisomem que aterrorizava a vila, algo muito estranho aconteceu. Harold estava inquieto, sentindo-se ameaçado de alguma forma. Não sabia o que era, mas tinha certeza de que algo estava errado. Então, enquanto caminhava pela floresta, ouviu um som vindo de um arbusto próximo. Foi quando viu a figura de uma criatura com aparência humana. Ele estava parado a uma certa distância observando sua presença. A criatura era um ser que parecia ter saído de um pesadelo. Seu corpo era alto e esguio, usava um chapéu e estava coberto por uma capa preta, que o escondia na escuridão. Seu rosto era coberto por uma máscara, que criava um ar de mistério e terror. Os olhos eram de um tom vermelho brilhante. Suas mãos eram cobertas por luvas pretas, que pareciam esconder garras afiadas dentro delas. Ele estava parado na floresta, segurando uma arma de alta potência, capaz de derrubar um elefante com um único tiro. Seu alvo era um lobisomem que estava sendo controlado por Harold. O caçador se aproximou com uma velocidade descomunal. Quando chegou perto o suficiente, foi atacado ferozmente pelo lobisomem, mas desviava daqueles golpes com extrema facilidade. Em um certo momento da luta disparou um tiro com sua arma munida com flechas de prata, acertando precisamente o coração daquele lobisomem. Harold, que observava a cena escondido, viu que seu plano estava em risco. Sabia que precisava agir rápido, antes que fosse o próximo alvo daquele caçador misterioso. Ele sabia que estava sendo caçado, que alguém havia descoberto o seu segredo. Harold sentiu uma onda de pânico enquanto observava a cena de longe. O caçador misterioso tinha acabado de matar um de seus servos. E agora ele se via diante de uma ameaça que não fazia ideia de como enfrentar. Sabia que não podia permitir que essa criatura continuasse a caçar seus controlados, mas sentia-se impotente diante da habilidade daquele caçador. Porém, a urgência daquele momento o forçou a agir rápido. Harold sabia que precisava pensar em uma estratégia para acabar com a ameaça e ao mesmo tempo, proteger seus interesses. A cada passo que dava, sentia a tensão crescer dentro de si, imaginando como iria enfrentar aquela criatura.
Sabia que estava arriscando sua própria vida, mas a perspectiva de perder todo o seu poder e riqueza era ainda mais assustadora. No entanto, uma sensação de incerteza o assombrava, pois não podia prever o que aconteceria a seguir. Harold só sabia que teria que enfrentar o caçador misterioso, custe o que custasse. Decidiu então se transformar naquilo que sempre foi. Um dos lobisomens mais antigos e poderosos que já caminhou pela terra. Harold havia se transformado em um grande lobisomem, com pelos negros e olhos vermelhos, estava pronto para lutar de igual com o caçador misterioso. O ar estava pesado, e os galhos das árvores balançavam em uma dança macabra, enquanto as folhas secas no chão estalavam sob seus pés. O caçador apareceu de repente, caminhando com passos leves e silenciosos. Ele carregava uma besta em suas costas, e uma lança em sua mão direita. Os olhos vermelhos daquele caçador faiscaram quando viu o lobisomem diante dele. Um sorriso maldoso se formou de canto em sua boca. Harold avançou com ferocidade, rosnando e mostrando seus dentes afiados. Ele tentou atacar o caçador, mas o ser foi rápido e ágil, se esquivando daqueles golpes. O caçador avançou, atacando com a lança em um movimento rápido e preciso. O lobisomem conseguiu desviar daquele golpe, mas não escapou ileso, a lâmina afiada cortou seu braço, deixando gravemente ferido. Furioso, Harold avançou novamente, mas dessa vez o caçador estava pronto. Sacou sua besta e disparou uma flecha de prata, que atingiu em cheio o peito do poderoso lobisomem. O lobisomem uivou de dor e raiva, mas a dor não durou muito, seu corpo rapidamente curou a ferida. O caçador não perdeu tempo, sabia que precisava agir rápido, antes que o lobisomem se recuperasse totalmente. Atacou novamente, acertando o lobisomem com a lança em outro golpe preciso. Ele estava gravemente ferido, cambaleou para trás, mas em vez de cair, se transformou de volta em sua forma humana. O caçador o observou por um momento, sem baixar a guarda. Harold lançou seu último olhar para o caçador, com um misto de raiva e medo em seus olhos. O caçador ficou lá parado por um instante, ainda segurando a lança banhada de sangue em sua mão, antes de dar as costas e se afastar daquela criatura maligna, que jazia no chão da floresta já sem vida. Naquele momento, todo aquele mal que havia sido espalhado pela terra durante séculos. Todos aqueles inocentes que haviam perdido sua vida em troca de riqueza e luxúria estavam finalmente vingados. Ali, naquela floresta escura em uma noite de lua cheia, havia sido finalizado mais um ciclo de maldade e maldição. Mais uma pergunta ainda pairava pela cidade. Quem ou o que era aquele caçador misterioso? Lobisomem. A linhagem de sangue. Em uma pequena e sombria cidade no interior da França, onde as noites eram envoltas em mistérios e segredos antigos, uma família carregava um legado sombrio. Por gerações, uma linhagem de lobisomens ancestrais habitava aquelas terras, ocultando sua verdadeira natureza do mundo exterior. Entre os membros dessa família estavam dois irmãos, Harold e Ethan. Harold era um jovem impiedoso e ambicioso. Ele carregava em seu sangue a herança dos lobisomens, uma maldição que o assombrava a cada noite de lua cheia. Esforçava-se para controlar seus instintos bestiais e com o tempo passou a dominar cada aspecto de sua transformação. Seu irmão mais velho, Ethan, era a figura imponente e misteriosa que liderava a família. Com uma força sobrenatural e uma conexão profunda com seus antepassados, Ethan possuía um domínio inigualável sobre sua forma de lobo e uma sabedoria ancestral, que passou para Harold ao longo dos anos. A família vivia nas sombras, evitando o olhar atento da sociedade. Eles conheciam as lendas e histórias que permeavam a cidade sobre monstros noturnos que vagavam pela escuridão. Após séculos sob o domínio de seu irmão mais velho, Harold decidiu que seguiria seu próprio rumo e formou seu próprio império, até que foi traído por sua ambição, chamando assim a atenção de um lendário caçador, que após uma batalha épica o derrotou, pondo fim ao seu legado de sangue e terror. A notícia da morte de seu irmão mais novo atingiu Ethan com a ferocidade de uma bala de prata. Ele uivou de dor e raiva enquanto incrédulo lia detalhes do acontecido. A partir desse momento, um fogo vingativo foi aceso dentro dele.
Ele estava determinado a descobrir a verdade por trás da morte de seu irmão Harold e fazer justiça, mesmo que isso significasse desafiar o misterioso caçador de monstros que havia tirado a vida de seu irmão. E assim, Ethan embarcou em uma jornada obscura e perigosa em busca de vingança. Ele estava decidido a desvendar os segredos sombrios que envolviam a morte de seu irmão e enfrentar o caçador que havia devastado sua família. Aquela pequena cidade no interior da França se tornaria o palco de um confronto sangrento e impiedoso, onde segredos seriam revelados e destinos seriam selados. Determinado a descobrir a verdade por trás do assassinato de Harold, Ethan mergulhou no mundo sombrio das lendas e mitos. Aos poucos, reuniu informações sobre o caçador misterioso e seus alvos sobrenaturais. Ele descobriu que o caçador costumava frequentar as cidades próximas, perseguindo criaturas como lobisomens, vampiros e bruxas. Ethan, tomado pela fúria e pela determinação de vingar a morte de seu irmão, passou dias meticulosamente planejando a emboscada que faria contra o tal caçador. Normalmente, ele se contentava em caçar animais selvagens para se alimentar, evitando chamar atenção para si e para sua verdadeira natureza. Mas a perda de Harold o transformou, despertando um ímpeto de vingança que ardia em seu peito. Decidido a enfrentar o caçador de monstros de igual para igual, ele sabia que precisaria de aliados. Ele começou a transformar alguns habitantes da cidade em lobisomens. De forma inescrupulosa, Ethan buscou por pessoas à margem da sociedade, que num primeiro momento não fariam falta para ninguém. Os encontros noturnos nas sombras da floresta se tornaram mais frequentes. Ethan instruía os outros lobisomens a abraçarem sua natureza, a controlar suas transformações e a se prepararem para o confronto iminente. Sob seu comando, eles formaram um pequeno exército de lobisomens, unidos pela vingança e pelo desejo de proteger seu legado ancestral. No dia da emboscada, Ethan usou sua influência para espalhar boatos pela cidade. Sussurros noturnos ecoaram pelas ruas escuras, histórias de um poderoso lobisomem ancestral que havia chegado, pronto para espalhar o caos. A notícia se espalhou rapidamente, alimentando o medo e a curiosidade dos habitantes, até chegar aos ouvidos do caçador. A noite escolhida chegou e a cidade mergulhou em uma escuridão densa. Ethan se posicionou estrategicamente em um local de onde pudesse observar a chegada do caçador. Ele sabia que teria apenas uma chance de atrair o inimigo para a armadilha. O tempo parecia esticar-se enquanto ele esperava, oculto nas sombras. Seus sentidos aguçados captavam cada som, cada movimento no ar noturno. Então, finalmente, o caçador misterioso emergiu da escuridão, sua figura silenciosa avançando pelas ruas vazias. Ethan sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Era hora de colocar seu plano em ação. Ele deixou que um rosnado ameaçador escapasse, rompendo o silêncio da noite. O caçador virou-se em direção ao som, seguindo o rastro do perigo que acreditava enfrentar. A emboscada estava pronta para se desenrolar, e a cidade se tornaria o palco de uma batalha épica, onde lobisomens sedentos por vingança enfrentariam o caçador misterioso, sem saber que a revelação final ainda estava por vir. A batalha entre Ethan e o caçador se desenrolava, transformando as ruas tranquilas em um verdadeiro campo de guerra. Cada movimento era calculado, cada ataque era uma manifestação da fúria contida de ambos os combatentes. Ethan utilizava de extrema brutalidade para se lançar contra o caçador. Suas garras afiadas e dentes poderosos eram armas mortais, enquanto o caçador habilmente desviava e retaliava os lobisomens recém-criados, com seu arsenal de armas prateadas e conhecimento tático. O confronto era uma dança macabra, com a vida e a morte disputando cada passo. No entanto, apesar da habilidade e ferocidade de Ethan, o caçador misterioso mostrava-se um adversário implacável. Seus movimentos eram precisos, seu conhecimento sobre as fraquezas daqueles lobisomens era a chave para sua eficácia. Um por um, os lobisomens do exército foram caindo, suas vidas sendo ceifadas sem piedade através da espada afiada daquele caçador. A cada lobisomem que caía, o coração de Ethan se enchia de tristeza e raiva. Ele lutava não apenas por vingança, mas também para proteger a linhagem de sua família.
No entanto, mesmo com sua coragem e determinação, ele não podia ignorar a realidade brutal diante de seus olhos. Agora restava apenas ele e o caçador misterioso, os dois últimos combatentes na batalha sangrenta. Os golpes se intensificaram, e a cidade testemunhava um verdadeiro banho de sangue. Ethan, embora ferido e exausto, não desistia. Ele lutava com a força de um lobisomem ancestral, lutando pela memória de seu irmão e de sua família. Mas o caçador misterioso parecia inabalável, desferindo golpes certeiros e evitando as investidas dele com uma destreza assustadora. A cada movimento, o caçador revelava sua experiência e conhecimento sobre os lobisomens. Sua técnica de combate era afiada como uma lâmina, e sua mente estratégica permitia que ele antecipasse os movimentos de Ethan. Conforme a luta se arrastava, as forças daquele ser sobrenatural diminuíram gradualmente. Em um gesto desesperado, o lobisomem chutou um braseiro em chamas para cima de seu algoz, incendiando sua capa instantaneamente. Com um gesto magistral, o caçador afastou sua capa, revelando seu verdadeiro ser. Ethan tremeu ao ver quem realmente estava sob aquele capuz. Era ele. Van Helsing, o temido caçador de monstros. Enquanto ele avançava impiedosamente, Ethan começou a compreender a verdade por trás da morte de seu irmão. Aquele caçador não era apenas alguém desconhecido, mas sim uma figura lendária. O Van Helsing em pessoa estava diante dele. O nome ecoou em sua mente, trazendo à tona histórias e mitos sobre o caçador de monstros. Van Helsing, ao perceber que a revelação de sua identidade abalara seu desafiante, com rispidez na voz proferiu as seguintes palavras. Meu caro Ethan, fico feliz por finalmente termos nos encontrado. Sua família já nos causou problemas demais e hoje finalmente eu vou dar um fim nisso, assim como fiz com seu irmão. Ethan sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo ao ouvir as palavras de Van Helsing. Seu coração se apertou ao se dar conta de que seu amado irmão, Harold, não tinha sido para o terrível caçador de monstros. A traição e a perda misturaram-se em sua mente, enquanto uma chama de raiva e vingança começava a queimar dentro dele. Van Helsing se aproximou com um sorriso cruel estampado em seu rosto. Seus olhos brilhavam com uma mistura de triunfo e prazer sádico. Ethan observou cada passo que o caçador dava em sua direção. O ódio estava incendiando suas veias. Você subestimou a força dos lobisomens ancestrais, disse Ethan, com sua voz carregada de uma determinação feroz. Você não sabe a fúria que despertou dentro de mim. Van Helsing riu, um som sinistro que reverberava pelas ruas vazias da cidade. O caçador conhecia os segredos e fraquezas daqueles seres sobrenaturais melhor do que ninguém. Tomado pela fúria, Ethan não hesitou. Ele se lançou contra Van Helsing com uma velocidade e ferocidade impressionantes. Suas garras afiadas brilharam à luz da lua, enquanto ele investia contra o caçador com uma determinação implacável. Cada golpe era um grito de vingança, cada arranhão buscava rasgar a pele do inimigo. Mas Van Helsing não era um adversário comum. Ele se defendia com destreza, desviando daqueles ataques de Ethan com movimentos ágeis. Suas armas prateadas brilhavam perigosamente, prontas para retaliar a qualquer momento. A batalha se desenrolou em uma dança mortal, com Ethan tentando superar as habilidades implacáveis de Van Helsing. Eles se moviam em um jogo mortal de ataque e defesa, com o som de golpes ecoando pela noite silenciosa. O destino daquele lobisomem pendia no fio da navalha. Enquanto lutavam, memórias de seu irmão e as histórias compartilhadas encheram a mente de Ethan. Ele não podia deixar a morte de Harold em vão. Sua determinação se fortaleceu, impulsionando-o a lutar com mais fúria e astúcia. No auge do combate, ele desferiu um golpe devastador contra Van Helsing, suas garras rasgando a pele do caçador. Por um momento, pareceu que a maré da batalha estava prestes a virar. Mas Van Helsing não estava disposto a se render tão facilmente. Com um sorriso sombrio, Van Helsing retaliou com um movimento rápido, sua arma prateada encontrando o coração de Ethan. O lobisomem ancestral soltou um último uivo de dor e raiva antes de cair ao chão. Sua vida estava escapando de seu corpo.
Van Helsing se ergueu diante do corpo inerte de Ethan, triunfante. Nunca subestime um verdadeiro caçador de monstros, sussurrou ele. As palavras do caçador estavam carregadas de orgulho. Enquanto a vida abandonava o corpo de Ethan, a cidade testemunhava a vitória implacável daquele caçador. Ele havia caçado e exterminado o último lobisomem ancestral daquela linhagem. O líder de um dos clãs mais antigos e poderosos daquele país. Ele sabia que isso traria severas consequências para seu futuro. Sabia que as outras famílias ancestrais não deixariam a morte de Ethan ser em vão. E o caçariam por onde fosse atrás de vingança. Mas ele não era apenas um simples caçador. A batalha daquela noite revelou ao mundo sua real identidade que há tempos tentava esconder. Ele era o temível matador de monstros. Abraham Van Helsing estava pronto para enfrentar quem ousasse cruzar seu caminho. O mistério do edifício Joelma. O edifício Joelma era um prédio imponente localizado no coração de São Paulo. No dia 1º de fevereiro de 1974, um incêndio devastador tomou conta daquele prédio, matando 189 pessoas e ferindo outras 293. Desde então, o edifício tornou-se um lugar sombrio e assombrado. Rumores de atividades paranormais circulavam pela cidade, e muitos se recusavam a entrar no prédio, mesmo durante o dia. O edifício Joelma está localizado na Avenida 9 de Julho, número 225, no centro da cidade de São Paulo. Desde 2004, o prédio passou a se chamar Edifício Praça da Bandeira e é ocupado por diversas empresas comerciais. Apesar do nome ter mudado, o edifício ainda é conhecido popularmente como Edifício Joelma e é lembrado como um dos maiores desastres da história da cidade de São Paulo. A primeira vez que alguém relatou ter visto algo estranho no Joelma foi em 1978. Um grupo de trabalhadores que estava fazendo reformas no prédio, disse ter visto uma figura sombria caminhando pelos corredores vazios daquele edifício. Eles também ouviram vozes sussurrando em seus ouvidos, mesmo quando não havia ninguém por perto. Os trabalhadores ficaram tão assustados que abandonaram o trabalho imediatamente e nunca mais voltaram ao prédio, sendo necessária a contratação de outra empresa para finalizar as reformas. Nos anos seguintes, muitas outras pessoas afirmaram ter visto ou ouvido coisas estranhas no edifício Joelma. Um relato que ficou muito famoso era o do fantasma da escada. Durante o incêndio muitos tentaram em vão descer pelas escadas em chamas, o que resultou em diversas mortes e inúmeros feridos, em especial nas escadarias. Muitas pessoas afirmavam ter visto uma figura escura e nebulosa subindo e descendo a escada principal daquele prédio. Alguns disseram que a figura parecia estar coberta de fuligem e cinzas, como se tivesse sido queimada no incêndio, outros afirmaram apenas ouvir gritos de dor, e intermináveis pedidos de socorro, mas ao chegar no local não havia ninguém ali. O fantasma da escada é uma das lendas mais famosas associadas ao edifício. De acordo com os relatos, muitos visitantes do prédio afirmam ter visto uma figura sombria e misteriosa descendo a escada principal daquele edifício, como se estivesse seguindo alguém. Algumas pessoas descrevem a figura como uma silhueta escura e sem forma, enquanto outras afirmam que ela parece uma pessoa de verdade, mas com traços distorcidos e assustadores. A figura é sempre descrita como se estivesse flutuando no ar, em vez de caminhar normalmente pelas escadas. Os relatos do fantasma da escada são acompanhados de uma sensação de medo e terror. Quando a figura se aproxima, muitos visitantes afirmam sentir um frio intenso e arrepios na espinha, como se algo sobrenatural estivesse presente. Apesar de muitas pessoas terem visto o fantasma da escada, ninguém sabe ao certo quem ou o que ele representa. Alguns acreditam que seja a alma de uma das vítimas do incêndio de 1974, enquanto outros pensam que seja algum tipo de entidade demoníaca ou malévola. O mistério em torno do fantasma da escada só aumenta o ar de medo e mistério que cerca o edifício Joelma. O prédio ainda é considerado um dos lugares mais assombrados do Brasil, e muitos visitantes evitam subir as escadas ou entrar em certos locais, com medo de encontrar algo sobrenatural e aterrador. Outra história que se espalhou rapidamente foi a de um escritório amaldiçoado.
Um dos escritórios no edifício Joelma permaneceu fechado por anos depois do incêndio, e ninguém parecia querer alugá-lo. Dizia-se que as pessoas que entravam no escritório sentiam uma presença maligna e opressiva, como se estivessem sendo observadas por algo invisível. Uma vez, um grupo de caçadores de fantasmas entrou no escritório, mas logo saiu correndo, gritando de terror. O escritório amaldiçoado é um dos pontos mais macabros daquele prédio. De acordo com a lenda, um funcionário do terceiro andar ficou preso no escritório durante o incêndio de 1974 e acabou morrendo queimado vivo. Desde então, muitas pessoas afirmam ter ouvido gemidos e gritos vindos desse escritório vazio, como se a alma daquele funcionário ainda estivesse presa ali. Alguns visitantes relatam ter sentido uma presença estranha e pesada no escritório, mesmo sem ter visto nada de concreto. Outros afirmam ter visto sombras se movendo no espaço vazio, como se algo invisível estivesse ali presente. Muitas pessoas acreditam que o escritório é amaldiçoado, e que qualquer um que se aproxime demais, pode ser possuído pelo espírito atormentado daquele funcionário que morreu ali. Há até mesmo relatos que afirmam ter sentido mãos invisíveis apertando seus ombros enquanto estavam no escritório, como se alguém estivesse tentando arrastá-las para a morte. Por causa dessas histórias, o escritório se tornou um dos pontos mais sinistros daquele edifício. Muitos visitantes do prédio preferem ficar longe desse local, especialmente depois que várias pessoas desapareceram misteriosamente. Ainda hoje, o escritório amaldiçoado é considerado um dos lugares mais assombrados do Brasil, e muitas pessoas acreditam que as almas daqueles mortos ainda vagam pelos corredores vazios, em busca de vingança ou libertação. Os anos se passaram e o edifício Joelma tornou-se um ponto de interesse para investigadores paranormais. Vários grupos de caçadores de fantasmas e estudiosos de paranormalidade passaram noites no prédio, tentando registrar evidências de atividades sobrenaturais. Alguns afirmaram ter registrado vozes sussurrando em seus gravadores, ou ter visto figuras nebulosas movendo-se pelo prédio. Hoje em dia, o edifício Joelma ainda causa arrepios em muitos que ali trabalham ou acabam de passagem pelo local. Embora tenha havido rumores de que o prédio seria demolido para a reconstrução de um mais moderno, até agora nada foi feito. Os relatos de atividades sobrenaturais no edifício Joelma continuam a circular, e muitas pessoas ainda afirmam sentir uma presença maligna quando passam pelo prédio à noite. Os mistérios do Joelma continuam sem solução, e muitos ainda acreditam que o prédio é assombrado pelos espíritos daqueles que morreram no incêndio. Apesar de tudo, há quem se arrisque a passar a noite no edifício, seja para explorar, caçar fantasmas ou simplesmente para satisfazer a curiosidade mórbida. Mas um grupo de jovens, ávidos por aventura, decidiu entrar no prédio e se esconder no local para passar a noite, sem saber que estavam prestes a viver uma experiência aterrorizante. Quando a noite caiu, decidiram sair de seu esconderijo e organizar o equipamento para começar a investigação. A escuridão deixava o edifício ainda mais sinistro, mas mesmo assim, decidiram prosseguir. Enquanto exploravam o prédio, eles começaram a ouvir sons estranhos, como passos arrastados e murmúrios ininteligíveis. Pensaram inicialmente que poderia ser um vigia noturno que havia ficado naquele local. Não podiam estar mais errados. A sensação de que estavam sendo observados era constante, e eles começaram a sentir um frio intenso, mesmo estando em um ambiente fechado. Ao chegar no andar onde estava localizado o escritório amaldiçoado, uma das portas se abriu sozinha, fazendo um barulho ensurdecedor. Assustados, decidiram pôr um fim nessa péssima ideia, correram em direção à escada principal, mas descobriram que as portas de saída estavam trancadas. Eles estavam presos naquele edifício, sem saber como sair dali. Foi então que começaram a ouvir passos pesados e respiração ofegante, como se alguém estivesse se aproximando. O terror tomou conta deles quando se viraram e avistaram a figura escura e nebulosa do fantasma da escada descendo em sua direção. Eles tentaram correr, mas a figura parecia estar se movendo cada vez mais rápido, prestes a alcançá-los. Quando finalmente chegaram à porta da saída de emergência, a figura desapareceu diante de seus olhos. Eles nunca mais chegaram perto do edifício Joelma,
mas as memórias daquela noite aterrorizante nunca os deixaram. Mesmo depois de anos, eles ainda se perguntavam o que realmente aconteceu naquele prédio assombrado, e se os espíritos daqueles que morreram no incêndio ainda vagavam pelos corredores vazios. O mistério do edifício Joelma persistia, e ninguém sabia quando, ou se algum dia, seria resolvido. Os turistas de Chernobyl. Em uma noite sombria e chuvosa, os 6 turistas curiosos se reuniram em um café decadente para se encontrar com o guia misterioso. O local estava quase vazio, com apenas uma luz fraca no teto, criando uma atmosfera sombria e opressiva. O guia era uma figura enigmática e cativante. Ele irradiava um carisma inegável, seus olhos brilhavam com uma aura de conhecimento e mistério, enquanto sua voz suave e persuasiva envolvia os turistas, seduzindo-os com promessas de uma experiência verdadeiramente inesquecível. Ele conduziu o grupo para um canto isolado daquele café, longe de olhares curiosos. Com uma voz sussurrante, ele começou a descrever os detalhes proibidos da expedição em Chernobyl. Cada palavra que ele pronunciava era carregada de um fascínio perturbador e um ar de perigo iminente. O preço a ser pago era exorbitante, mas o vendedor deixou claro que aqueles que se aventuravam nos territórios proibidos de Chernobyl estariam comprando uma experiência única e inesquecível. O grupo hesitou, mas uma sensação de fascínio e excitação começou a se infiltrar em suas mentes. A promessa de uma adrenalina proibida e a chance de vivenciar o desconhecido os atraía irresistivelmente. Com os corações acelerados e uma mistura de medo e empolgação, os turistas decidiram seguir adiante. Eles entregaram ao vendedor uma quantia significativa em dinheiro e seus olhos encontraram os dele por um breve momento, como se estivessem selando um pacto sombrio. Sem mais palavras, o vendedor desapareceu na escuridão, deixando o grupo com um sentimento de inquietude e curiosidade misturados. Eles mal podiam esperar para embarcar na aventura prometida, mesmo que isso significasse desafiar o desconhecido e enfrentar os terrores inimagináveis que aguardavam por eles, nas profundezas da cidade fantasma e na usina de Chernobyl. No outro dia, enquanto o helicóptero sobrevoava a cidade abandonada, uma vista aérea revelava uma paisagem desoladora. Os prédios gigantes, agora em ruínas, se erguiam como testemunhas silenciosas da catástrofe nuclear que havia assolado aquele lugar décadas atrás. O rio próximo refletia uma atmosfera sinistra, suas águas pareciam guardar segredos sombrios. As florestas circundantes ocultavam horrores desconhecidos, prontos para despertar e os aterrorizar. Ao adentrarem a área restrita, o grupo se deparou com uma piscina completamente destruída. Um trampolim com escada testemunhava tempos passados de alegria e risos, mas agora permanecia sombrio e abandonado. Algumas cerâmicas nas paredes ainda sobreviviam, resistindo ao tempo e à degradação. Janelas ao redor da piscina, desprovidas de vidros, revelavam uma vista perturbadora para a floresta, como se os olhos de algo maligno observassem cada movimento daqueles intrusos. Continuando sua exploração, o grupo chegou a um hotel abandonado, cuja estrutura degradada exalava uma sensação opressora. Os corredores vazios ecoavam com sussurros do passado, enquanto quartos esquecidos escondiam segredos sombrios. Uma quadra de basquete, outrora um local de diversão e competição, estava agora silenciosa e desolada, suas linhas apagadas pelo tempo. Adentrando uma sala de entulhos, o grupo se deparou com uma visão intrigante. Portas brancas com vidros quebrados e algumas janelas ainda com fragmentos de vidro desafiavam a escuridão. Caixas abandonadas cobriam o chão, parecendo conter memórias empoeiradas e esquecidas. O grupo finalmente chegou a um antigo parque de diversões, agora completamente abandonado. Os brinquedos que outrora encantavam crianças estavam cobertos por uma camada de poeira e tristeza. Carrosséis quebrados giravam em um compasso dissonante, enquanto risadas fantasmas ecoavam em meio ao silêncio. Cada passo dado pelos turistas ressoava como um eco desesperado de suas esperanças rapidamente desvanecidas. À medida que se aprofundavam na jornada, uma estrutura imponente se erguia diante deles. Tubulações metálicas deterioradas e enferrujadas entrelaçavam-se como veias de uma criatura antiga. O coração pulsante de uma tragédia passada parecia ecoar nessa construção macabra.
Eles finalmente chegaram à usina de Chernobyl. Conforme a noite caía, a verdade sombria começava a se revelar. O grupo de turistas, atraído por uma promessa de emoção, não tinha ideia de que seus passos eram observados por câmeras escondidas. O homem misterioso que havia vendido o pacote estava planejando algo muito mais sinistro do que uma simples visita turística. Infelizmente, em breve o grupo descobriria isso da pior forma possível. Era uma noite escura e a ausência de energia elétrica no local onde passariam a noite deixou o ar ainda mais sinistro. O guia os levou até um complexo de apartamentos abandonados, pediu para que montassem acampamento ali e garantiu que retornaria em breve com suprimentos para passarem a noite. Apenas pediu para que eles não saíssem dali. Contudo, um bom tempo se passou sem que ele retornasse. Inquietos, os turistas resolveram abandonar a segurança daquele acampamento e aventurar-se pela cidade, ignorando o conselho daquele guia. O que não sabiam era que as câmeras espalhadas pela cidade transmitiam tudo em tempo real, era um tipo de reality show sádico. O guia havia cumprido sua função, atrair os turistas para a região central da cidade, abandonar e assistir posteriormente sendo caçados por uma criatura implacável, caso decidissem sair do acampamento. Infelizmente os grupos de turistas que outrora estiveram na mesma situação sempre faziam a escolha errada. Essa não era a primeira vez que este jogo ocorria e certamente não seria a última. Era um terrível jogo de gato e rato, transmitido ao vivo via streaming para os membros de uma seleta seita, comandada por um homem que se auto-intitulava de o Profeta. Os turistas saíram daquele complexo de apartamentos em que estavam acampados e enquanto exploravam uma das áreas abandonadas, uma criatura surgiu repentinamente das sombras. Todos foram pegos desprevenidos pela presença maligna que rondava os escombros daquela cidade abandonada. Uma criatura desconhecida, despertada pelos passos daqueles intrusos, emergiu das sombras com uma sede insaciável de violência. Seus movimentos ágeis e sua força sobrenatural atingiram os turistas de surpresa. Um a um, eles foram atacados com fúria implacável. O primeiro turista foi derrubado por um golpe poderoso, lançado a uma distância considerável com uma velocidade surpreendente. Seu grito de dor ecoou pelas ruínas. O segundo tentou se defender, mas a criatura era implacável. Com um fortíssimo golpe ela arremessou-o contra uma parede, deixando-o inconsciente e gravemente ferido, uma presa fácil. O terceiro, em estado de choque, tentou fugir, mas a criatura era rápida demais. Ela o alcançou e com um movimento ágil, desferiu um golpe fatal. Os três turistas restantes, testemunhando a brutalidade à sua frente, sabiam que precisavam lutar pela própria sobrevivência. Eles precisavam a todo custo sair dali vivos, mas estavam presos na cidade com a criatura. Eles faziam o possível para se proteger e revidar, mas a criatura era implacável, ela parecia estar brincando com eles, deixando com que fugissem para surpreender em seguida, o que certamente causava certo êxtase aos espectadores da seita que acompanhavam tudo ao vivo. A criatura desconhecida que assombrava Chernobyl tinha uma aparência humana, embora distorcida e deteriorada. Vestida com um macacão amarelo, antigo e rasgado, utilizado por trabalhadores da antiga usina nuclear e uma máscara desgastada, ela evocava uma sensação de horror e mistério. Sua presença era uma ameaça constante e imprevisível, capaz de se mover com uma força e velocidade sobre-humanas. Nos escombros e prédios abandonados a criatura se movia velozmente, era evidente que ela conhecia cada centímetro daquele terreno. Ela deslizava entre as sombras, tornando-se uma figura fantasmagórica entre os escombros. Seu conhecimento íntimo daquele local permitia que ela se ocultasse e aparecesse abruptamente, mantendo sua verdadeira natureza envolta em mistério. Os turistas correram para a floresta pensando que despistariam a fera, mas não podiam estar mais enganados. A floresta ao redor das instalações também era seu território, onde parecia se mover com mais agilidade e destreza ainda. Saltando entre as árvores e deslizando pelo solo, ela deixava uma sensação de pavor e angústia em seu rastro. A força da criatura era algo fora do comum, capaz de desferir golpes poderosos e destrutivos. Enfrentar a criatura era uma tarefa aterradora para aqueles turistas que nesse ponto só pensavam em escapar com vida dali.
A cada encontro, eles testemunhavam a monstruosidade e brutalidade da criatura, sentindo-se impotentes diante de sua ameaça. A criatura encurralava-os constantemente e eles, sem perceber, estavam sendo guiados por ela para a antiga usina nuclear. A aparência humana distorcida e os movimentos ágeis e assustadores da criatura tornavam-na uma presença aterrorizante e quase onipresente em Chernobyl. Era como se um espectro do passado tivesse ganhado vida, um ser que personificava a tragédia e o horror daquele desastre nuclear. A presença da radiação criava um elemento adicional de perigo e imprevisibilidade. Nessa luta pela sobrevivência sem perceber, estavam se encaminhando para o epicentro da radiação. Perseguidos pela criatura, eles alcançaram os portões da usina nuclear de Chernobyl, que estavam convenientemente abertos. Sem pensar duas vezes, correram em direção à construção mais próxima, que se tratava do enorme sarcófago construído, para tentar conter toda a radiação que foi emanada dali, após a explosão em 86. Os turistas carregavam consigo aparelhos, que detectaram a radiação, e assim que entraram no local, todos os detectores ao mesmo tempo começaram a produzir um som estridente e constante, parecido com estalos. Eles estavam tão preocupados em fugir da criatura que acabaram entrando em um dos locais mais radioativos do mundo, sem qualquer tipo de proteção. Não demorou muito para que a besta radioativa conseguisse alcançá-los, e eles estavam exatamente no local que ela queria. O palco estava montado para o ato final daquela transmissão nefasta. A criatura aparentemente arrogante investiu displicentemente para cima daquele grupo, porém, um deles, com uma barra de aço, que encontrou em meio aos escombros, conseguiu desferir um forte e decisivo golpe, atingindo a criatura em seu pescoço. Ao ser atingido neste ponto vulnerável, a criatura caiu ao chão, ficando temporariamente incapacitada. Percebendo a fraqueza de seu caçador, os demais partiram para cima da besta, golpeando-a impiedosamente. Eles recuaram e a criatura, brutalmente ferida, se levantou e se afastou cambaleante em direção ao interior da usina, deixando um rastro de sangue em seu caminho. Os três turistas observaram com cautela enquanto ela desaparecia entre as sombras. Com a criatura agora distante, eles correram em direção à saída. Contudo, ao chegar na estrada principal, foram abordados por um veículo militar que freou bruscamente em frente a eles. Pensaram por um momento estarem salvos, mas enganaram-se novamente. O primeiro homem saiu daquele veículo empunhando seu fuzil e disparou uma rajada em direção a eles, atingindo-os em cheio. O segundo homem, que dirigia o robusto automóvel, saiu em seguida e foi calmamente até onde os três estavam caídos, ainda em agonia. Com o pouco de vida que ainda os restava, conseguiram ver a silhueta de seu agressor, que se revelou assim que o primeiro raio de sol atingiu seu rosto. Era o guia, o homem que vendeu o pacote turístico a eles, que havia prometido uma noite inesquecível, o que de fato se concretizou. O guia, por sua vez, impiedosamente efetuou 3 disparos precisos, pondo fim à agonia daqueles 3 sobreviventes, e em seguida proferiu: "Eu avisei para não saírem do acampamento." Terror no acampamento. William olhava com orgulho para o acampamento Lago Feliz, um lugar que ele e sua família construíram com amor e dedicação, no interior da Califórnia. O acampamento era um refúgio tranquilo, cercado por uma exuberante floresta e banhado por um lago sereno. Por anos, William e sua esposa trabalharam arduamente para oferecer momentos felizes e inesquecíveis para os campistas. No entanto, o destino lhes pregou uma peça cruel nos anos 50. Um empresário local, de aparência confiável, aproximou-se de William com uma proposta tentadora. Ele prometia expandir o acampamento, formando uma sociedade que traria prosperidade e sucesso para ambos. Desesperado por novas oportunidades, William aceitou. No entanto, o empresário mostrou suas verdadeiras intenções quando tomou o acampamento para si, alterando imediatamente seu nome para Lago Sereno. William e sua família foram deixados sem nada, e a traição os atingiu em cheio. Consumidos pela amargura e pela dor, eles se afundaram no alcoolismo, assistindo impotentes enquanto sua vida desmoronava. O filho do casal, um jovem talentoso e cheio de sonhos, também enfrentou uma trajetória sombria. O golpe sofrido por sua família deixou marcas profundas em sua psique,
levando-o a desenvolver doenças psiquiátricas graves. Ele foi internado em um renomado manicômio naquela época, onde passou anos lutando contra seus demônios internos. Na década de 70, após um longo período de tratamento, os médicos finalmente atestaram a recuperação completa do filho de William. Com um coração cheio de esperança e uma mente aparentemente curada, ele foi liberado daquele manicômio. Contudo, aquela noite em que a liberdade finalmente lhe foi concedida, marcou o início de um capítulo terrível e sangrento. Movido pela sede de vingança, o filho de William decidiu retornar à colônia de férias Lago Sereno, que havia se tornado um símbolo de sua desgraça familiar. Ele estava determinado a fazer todos aqueles que participaram daquele golpe pagar pelo que fizeram. Na escuridão da noite, ele se infiltrou sorrateiramente no local. Armado com uma brutalidade inigualável, o filho de William massacrou friamente todos os campistas e monitores que encontrou, deixando apenas um sobrevivente. A cada golpe, cada grito de dor, sua vingança se alimentava. O massacre no acampamento Lago Sereno deixou um rastro de morte e desespero que ecoaria para sempre nas mentes daqueles que conheciam sua história. Os corpos dos campistas e monitores foram encontrados na manhã seguinte, espalhados pela paisagem outrora serena e agora manchada de sangue. A notícia se espalhou pela cidade, trazendo choque e horror para a comunidade local. A colônia de férias, agora um lugar macabro e amaldiçoado, foi isolada pelas autoridades, impedindo que mais pessoas caíssem nas garras do filho de William. Enquanto as investigações se desenrolavam e a polícia tentava entender o que aconteceu naquela fatídica noite, o único sobrevivente daquele massacre, o jovem que escapou das garras do assassino enlouquecido, foi levado às autoridades para prestar depoimento. Seu relato detalhado e traumatizante confirmou as histórias de terror que cercavam o acampamento Lago Sereno. No entanto, mesmo com a verdade revelada, o filho de William desapareceu nas sombras. Ele se fundiu à escuridão, tornando-se um fantasma vingativo que assombrava os pesadelos daqueles que ousavam pronunciar o nome daquele acampamento. Seu destino permaneceu desconhecido, perdido em um limbo entre a loucura e o além. O acampamento Lago Sereno, agora conhecido como o local da maior tragédia da região, foi abandonado. Ninguém havia ousado se aventurar em suas terras amaldiçoadas novamente. A natureza lentamente engoliu os vestígios do passado, encobrindo os horrores vividos ali. Mas, mesmo com o fechamento daquele acampamento, o terror permaneceu como uma sombra inesquecível nas memórias dos habitantes da região e nas lendas que ali circulavam. Aqueles que ousavam olhar profundamente na escuridão da noite ainda podiam vislumbrar o vulto do filho de William, pronto para saciar sua sede de vingança em busca de novas vítimas. A história do acampamento Lago Sereno se tornou um conto sombrio, uma advertência para aqueles que se aventuravam em lugares esquecidos pelo tempo e manchados pela tragédia. O massacre permaneceu como um marco aterrorizante na história daquela pequena cidade, lembrando a todos que a escuridão pode emergir dos lugares mais inesperados, deixando cicatrizes inesquecíveis na alma humana. Anos se passaram desde a noite sangrenta no acampamento. A colônia de férias permanecia abandonada, um lugar que atraía apenas a curiosidade mórbida daqueles que conheciam sua história macabra. Mas, como se a escuridão que ali residia não fosse suficiente para afastar todos os intrusos, um grupo de jovens decidiu desafiar o destino e explorar o local. O grupo, que era formado por 5 amigos corajosos, adentrou as fronteiras sombrias daquele acampamento. Suas lanternas iluminavam o caminho enquanto caminhavam cautelosamente pelas trilhas cobertas de folhas secas e galhos quebrados. O ar parecia mais denso, como se a atmosfera estivesse impregnada com uma energia sombria e sinistra. Enquanto exploravam o terreno abandonado, os jovens perceberam os vestígios de um passado macabro. Cabanas de madeira deterioradas e balanços rangendo ao vento testemunhavam a presença de pessoas que outrora riram e brincaram naquele lugar. Agora, apenas silêncio e desolação os recebiam. Ignorando os arrepios que percorriam suas espinhas, eles ergueram suas barracas em uma clareira central, próxima ao Lago Sombrio, local que antes era utilizado para as reuniões matinais no acampamento, ritual que era repetido todas as manhãs na colônia de férias. Eles acenderam uma fogueira no acampamento, buscando se aquecer no calor das chamas.
No entanto, mesmo o fogo crepitante não era capaz de afugentar a sensação crescente de que algo terrível estava prestes a acontecer. Enquanto se reuniam ao redor do fogo, compartilhando histórias e risadas nervosas, o grupo perceberam movimentos inquietantes nos arredores. Sombras dançavam entre as árvores, brincando com a sua visão. Sussurros assombrosos pareciam ecoar no vento noturno, despertando um medo ancestral que permeava o local. Lucas seguiu a trilha sinuosa, que se adentrava em uma densa área de árvores antigas e retorcidas. Cada passo parecia afundar mais profundamente em um passado sombrio. Ao seu redor, ouvia-se o farfalhar das folhas secas sob seus pés, uma melodia macabra que ecoava em sua mente. Enquanto avançava, a lanterna de Lucas iluminava a silhueta de construções em ruínas. Eram os vestígios decrépitos daqueles antigos chalés que outrora abrigaram os campistas. As paredes estavam cobertas de musgo e rachaduras, as janelas quebradas permitiam a entrada de sombras inquietas. Era como se os próprios escombros sussurrassem histórias de terror que assombravam aquele lugar. Curioso e tomado por uma mistura de medo e fascínio, Lucas decidiu entrar em um daqueles chalés abandonados. Ao cruzar o limiar, foi recebido por uma atmosfera sufocante. O ar estava impregnado de mofo e decadência, e a escuridão parecia ter encontrado ali um refúgio permanente. A lanterna revelou móveis deteriorados e cobertos de pó, camas desfeitas e pedaços de madeira espalhados pelo chão. Cada cômodo era uma janela para o passado, carregado de memórias esquecidas e desolação. Uma sensação de pesar envolveu Lucas, como se ele estivesse invadindo um espaço sagrado que não deveria ser perturbado. Enquanto explorava o chalé, os outros jovens também adentraram em outros edifícios em ruínas. Cada um foi confrontado com sua própria dose de horror. Em um dos chalés, encontraram fotografias antigas, retratando pessoas sorridentes, agora silenciosas e perdidas para sempre. Em outro, uma sala de jogos abandonada, os móveis empoeirados pareciam ter ganhado vida própria, transbordando uma energia sinistra. À medida que o grupo se reunia novamente, suas expressões revelavam o medo e a inquietação que os envolviam. O ambiente hostil parecia ter deixado uma marca inesquecível em suas almas. Eles trocaram olhares tensos, incapazes de articular o que presenciaram. O ar estava carregado com a presença sombria do passado, e cada um deles sabia que a noite ainda tinha muito mais para revelar. O filho de William estava oculto nas sombras, observava o grupo explorando os chalés, alimentando-se de seu medo e curiosidade insensata. Ele aguardava pacientemente, sabendo que o momento certo para atacar se aproximava. Seus passos silenciosos ecoavam em sua mente, evidenciando a promessa de vingança que o consumia. O destino daquele grupo já estava selado, mesmo que eles ainda não soubessem disso. De repente, um ruído assustador quebrou o silêncio. Lucas se virou bruscamente sua lanterna e capturou uma figura sombria no meio da mata. Seu corpo congelou de terror quando percebeu que não estava sozinho ali. Os outros jovens, alertados pelo barulho, correram em sua direção, apenas para testemunhar a cena terrível que se desenrolava diante deles. A figura sombria se revelou como o filho de William, o assassino vingativo que aterrorizou o acampamento no passado. Seu rosto era uma máscara distorcida de raiva e loucura, e em suas mãos segurava um facão reluzente. Com um sorriso sádico nos lábios, ele avançou implacavelmente em direção aos jovens, sua presença emanava uma escuridão palpável. O pânico tomou conta daquele grupo enquanto tentavam desesperadamente escapar do abraço mortal daquele assassino enlouquecido. Gritos ecoaram pela floresta, misturando-se com o som da luta desesperada pela sobrevivência. A escuridão do acampamento parecia ganhar vida própria, abraçando aquele grupo em sua teia sinistra de pesadelos. Quando tudo parecia perdido, apenas um deles conseguiu escapar das garras do filho de William. Pedro se escondeu entre um monte de caiaques que estavam amontoados à beira do lago, rezando para que não fosse visto. A carnificina finalmente cessou. Apenas um sobrevivente permanecia, encolhido e aterrorizado em um canto daquele acampamento. Sua mente estava em um turbilhão de choque e horror, incapaz de compreender completamente o que tinha acabado de testemunhar.
Enquanto o último suspiro de vida se esvaía daqueles corpos espalhados pelo local, o filho de William se aproximou lentamente do sobrevivente. Seus olhos enlouquecidos encontraram os do jovem, lançando um olhar malévolo que parecia penetrar até a alma. O sobrevivente sabia que sua vida dependia de um fio. O pesadelo estava longe de terminar, e a figura sombria que se erguia diante dele era a personificação da vingança e da loucura desenfreada. O filho de William se aproximou ainda mais, sussurrando palavras ameaçadoras e prometendo um destino aterrorizante para o último testemunho de sua fúria homicida. De repente, um som de galhos quebrando em meio à floresta fez o maníaco virar de supetão. Sem pensar duas vezes, Pedro saiu de seu esconderijo e com um grande galho de árvore golpeou fortemente a cabeça de seu algoz, que caiu desmaiado. Era o que Pedro precisava. Sem olhar para trás, com o coração a mil ele correu em direção ao seu veículo e dirigiu o mais rápido que pôde até a delegacia mais próxima. Novamente restara apenas o único sobrevivente do massacre do acampamento que agora carregava consigo o fardo de testemunhar o terror que assombrava aquele lugar maldito. E assim, a história do massacre do acampamento ganhou um capítulo final aterrorizante. O sobrevivente foi marcado para sempre pelo trauma vivido, jamais seria capaz de esquecer o horror daquela noite maldita. E o filho de William, nutrindo-se daquele medo e do desespero humano, continuaria a vagar pela escuridão, sedento por mais vítimas que alimentassem seu insaciável desejo de vingança. A projeção astral. Na cidadezinha enevoada e envolta em segredos sombrios, situada à beira de uma densa floresta no interior de Santa Catarina, habitava o jovem Lucas. Nas noites mais obscuras, ele mergulhava em sonhos vívidos onde sua alma se libertava e voava pelos céus, explorando os recantos sombrios e misteriosos da cidade adormecida. Certa noite, Lucas teve uma experiência peculiar em seu sonho. Enquanto sobrevoava o que parecia ser seu quarto, uma sensação de desconforto tomou conta dele. Ele se virou e ficou petrificado ao se deparar com sua própria imagem deitada em sua cama, imersa em um sono profundo. A descoberta de que ele estava projetando sua essência astral encheu-o de perplexidade e uma intensa curiosidade sobre as possibilidades que essa habilidade poderia oferecer. À medida que suas viagens astrais se tornavam mais frequentes, Lucas encontrava uma figura feminina, uma idosa de semblante sereno com quem conversava regularmente. Ela se mostrava solícita em ajudá-lo a encontrar o caminho de volta para seu corpo físico, mas uma inquietação começou a crescer dentro de Lucas. Cada encontro deixava uma sensação perturbadora, levantando suspeitas sobre as verdadeiras intenções daquela figura enigmática. No entanto, mesmo com esse sentimento de desconfiança, ele sempre retornava ao seu corpo físico e compartilhava com sua mãe os empolgantes sonhos que vivenciara. Uma noite, tomado por uma vontade incontrolável, Lucas permitiu-se ultrapassar os limites conhecidos do plano astral, mergulhando em uma dimensão além de sua compreensão. Nesse instante, dada a distância em que estava, seu corpo físico entrou em um estado de coma inexplicável, lançando seus pais em uma espiral de desespero e desamparo. Já sem esperanças na medicina comum, que mesmo após diversos exames não pode diagnosticar seu estado e temendo pela vida de seu filho, os pais dele procuraram a ajuda de Helena, uma médium renomada cuja reputação se espalhava como um sussurro entre os habitantes da cidade. Ela possuía a rara habilidade de projetar sua própria alma no plano astral, e estava disposta a embarcar em uma jornada perigosa e desafiadora para trazer Lucas de volta ao seu corpo. Ela entendia que se aventurar no plano astral exigia uma preparação cuidadosa e uma conexão profunda com sua própria essência espiritual. Antes de se projetar, ela mergulhava em um ritual sagrado, buscando harmonizar seu corpo, mente e espírito. No silêncio de seu santuário, ela acendia velas e incensos, preenchendo o ambiente com uma atmosfera tranquila e sagrada. Ela se sentava em posição de meditação, fechando os olhos e respirando profundamente para acalmar sua mente e estabelecer uma conexão com o plano astral. Com as mãos sobre o coração, Helena recitava palavras de proteção e invocava a presença dos guias espirituais para acompanhá-la em sua jornada. Ela visualizava uma luz branca e purificadora envolvendo seu corpo, dissipando quaisquer energias negativas e fortalecendo sua aura.
Mergulhando em um estado meditativo profundo, a médium começava a sentir uma separação gradual entre sua consciência física e sua essência espiritual. Ela imaginava-se flutuando acima de seu corpo, permitindo que sua alma se desprendesse suavemente e se elevasse para além dos limites do plano terreno. Enquanto se projetava, Helena invocava sua intuição e habilidades psíquicas, abrindo-se para as energias sutis e os sinais do plano astral. Ela confiava em sua sabedoria ancestral e em sua conexão com os reinos espirituais para guiá-la em suas explorações. Antes de embarcar em sua jornada, ela estabelecia um propósito claro em sua mente, seja para ajudar alguém em perigo, investigar atividades malignas ou buscar respostas para questões obscuras. Ela mantinha essa intenção firme em seu coração, usando-a como um farol para orientar suas ações no plano astral. Além disso, Helena carregava consigo objetos sagrados, como seu amuleto guia, uma fonte de luz na escuridão do outro lado, que fortaleciam sua conexão espiritual e lhe forneciam uma sensação de segurança. Esses objetos serviam como escudos contra influências negativas e como fontes de energia positiva durante suas projeções astrais. Com cada detalhe cuidadosamente preparado e sua mente focada, a médium estava pronta para se aventurar além do véu da realidade física. Ela confiava em suas habilidades e na proteção de seus guias espirituais, sabendo que enfrentaria desafios e perigos, mas também traria luz e esperança para aqueles que precisavam. Assim, Helena partia em sua jornada astral, explorando os reinos sombrios, enfrentando obstáculos e entidades assustadoras com coragem e determinação. Sua preparação meticulosa e sua conexão espiritual profunda eram a base para suas experiências transcendentais e sua capacidade de ajudar os outros em suas batalhas contra o mal. Determinada e corajosa, ela adentrou o véu tênue que separava a realidade física, daquela além da visão comum. Ela enfrentou obstáculos assustadores, atravessando os reinos sombrios e desafiando entidades sinistras em sua busca incansável pela alma perdida de Lucas. Após muita procura, ela finalmente encontrou a alma dele, aprisionada em um abismo de escuridão e desespero. Com sua sabedoria ancestral e coragem inabalável, Helena lutava com todas as suas forças para libertar a alma daquele pequeno rapaz do domínio nefasto. O duelo se desenrolou em um espetáculo de forças ocultas, enquanto feixes de luz brilhante e sombras aterrorizantes se entrelaçavam e se chocavam em uma batalha titânica. Finalmente, com um esforço hercúleo, Helena conseguiu romper as amarras que mantinham a alma de Lucas aprisionada. Em um último confronto explosivo, o espírito maligno foi banido para as profundezas abissais de onde havia emergido, dissipando-se em uma explosão de sombras sinistras. Aquela entidade maligna, astuta e calculista, sabia que enfrentar a médium diretamente poderia resultar em sua própria destruição. Então, ela concebeu um plano sinistro para confundir a médium. Ela se passou pela alma perdida de Lucas, criando uma fachada de fragilidade e vulnerabilidade, buscando despertar a compaixão e confiança de Helena, que sem perceber guiou a entidade direto ao corpo sem alma do pobre rapaz. Quando ele finalmente despertou de seu coma, não era apenas ele que habitava seu corpo. Seus pais, tomados por uma mistura de alívio e alegria, o abraçaram com lágrimas nos olhos, sem compreender completamente a terrível batalha que havia ocorrido nas dimensões ocultas. A médium corajosa e destemida, sorriu com gratidão ao ver Lucas a salvo. A partir deste momento, a entidade adotou os comportamentos e memórias de Lucas, manipulando habilmente sua personalidade para parecer genuína e convincente. Ela apagou qualquer lembrança, obscurecendo qualquer pista que pudesse levar à sua verdadeira identidade. Essa complexa trama foi tecida com o objetivo de confundir a médium, fazendo-a acreditar que havia resgatado com sucesso a alma daquele menino. A entidade sombria continuou a habitar o corpo de Lucas, ocultando sua verdadeira natureza e alimentando-se do medo e da escuridão que ela espalhava. Enquanto Helena embarcava em sua jornada astral para ajudar outros, inconscientemente deixou um mal ainda mais sombrio escapar impunemente. Ela permanecia ali à presença da entidade. No entanto, à medida que os dias passavam, uma realidade sombria se desdobrava. A entidade maligna, mais poderosa e astuta do que nunca, que havia escapado à vista de todos, assumindo o controle silenciosamente do corpo dele.
Enquanto amigos e familiares de Lucas prosseguiam com suas vidas alheios à presença sinistra que se ocultava dentro dele, a entidade sombria, cuja essência era um emaranhado de trevas e malevolência, continuou a manipular sutilmente a personalidade e as ações do rapaz. Porém, sua influência começou a se manifestar de maneira gradual e insidiosa, trazendo mudanças sutis na forma como ele interagia com o mundo ao seu redor. Amigos próximos e familiares, mesmo inconscientes da presença maligna que ali habitava, começaram a perceber pequenas nuances em sua personalidade. Sua expressão facial assumia um aspecto mais frio e distante, enquanto seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural, revelando a escuridão insondável que se alojava em seu âmago. No entanto, tais alterações eram facilmente atribuídas a mudanças naturais da adolescência ou a eventos traumáticos recentes. Enquanto isso, Helena, alheia à reviravolta terrível que se desenrolava, continuava seu trabalho incansável em prol da proteção de inocentes e na luta contra as forças ocultas. O destino de Lucas permanecia envolto em sombras, enquanto ele se tornava uma marionete controlada pela entidade maligna. Seu corpo se tornou um receptáculo para os desígnios perversos da entidade, à medida que ela explorava suas fraquezas e alimentava-se de sua energia vital. Enquanto isso, a cidade começava a experimentar uma onda de eventos inexplicáveis e aterrorizantes, deixando todos perplexos e tomados pelo medo. Helena, cada vez mais inquieta e alerta para os sinais sutis que escapavam à compreensão das outras pessoas, começou a suspeitar que algo havia dado terrivelmente errado em seu último encontro com a entidade sombria. Resolveu então visitar novamente Lucas. Ao chegar na casa, pode sentir a energia maligna que emanava daquele local. Imediatamente a médium percebeu que havia sido enganada. A família confiava em Helena. A médium então revelou a eles que quem habitava o corpo de Lucas não era ele, disse aos pais que precisaria ir novamente ao outro plano para libertar a alma do rapaz. Os pais ficaram perplexos, mas agora tudo fazia sentido. Um suco com sedativos foi oferecido ao possuído, que tomou sem suspeitar. Não demorou muito para que o remédio fizesse efeito e o menino rapidamente adormeceu no sofá em que estava sentado. Seu pai o levou até sua cama, onde cuidadosamente o ajeitou. Envolvida em uma aura de poder e sabedoria, Helena se acomodou em uma poltrona ao lado da cama daquele rapaz e adentrou os reinos sombrios uma vez mais, para enfrentar a entidade que estava no corpo do menino. Ela enfrentou criaturas aterradoras e superou obstáculos aparentemente intransponíveis, guiada pela determinação de desfazer as correntes que aprisionavam Lucas. A batalha que se desenrolou nos Reinos Sombrios foi uma verdadeira batalha épica entre as forças do bem e as trevas. A médium, dotada de coragem inabalável e conhecimento espiritual, enfrentou a entidade sombria com uma determinação feroz. As dimensões astrais se agitaram com o conflito. Raios de luz brilhante e sombras sinistras se entrelaçavam em uma dança caótica, enquanto os poderes sobrenaturais de Helena e da entidade se colidiam violentamente. O ambiente ao redor deles parecia vibrar com uma energia intensa, emanando ondas de poder e perigo. Ela convocou todas as suas habilidades e conhecimentos, utilizando feitiços ancestrais e invocando a luz divina em sua batalha contra a entidade maligna. Ela canalizou sua energia espiritual para enfrentar os ataques sombrios e desfazer as amarras da criatura que ocupava o corpo de Lucas como hospedeiro e mantinha aprisionada sua alma. A entidade sombria, por sua vez, usava táticas ardilosas e manipuladoras para se defender. Ela criava ilusões e distorções, tentando confundir e enfraquecer a médium. A cada investida, a entidade revelava sua natureza monstruosa, sua sede insaciável por poder e sua determinação implacável em controlar a vida de Lucas. A batalha se estendeu por um tempo indefinido, com ambos os lados lutando com todas as suas forças. O equilíbrio pendia perigosamente entre a salvação e a condenação, enquanto as forças do bem e do mal se confrontavam em uma luta desesperada. Finalmente, após um último esforço titânico, Helena encontrou uma brecha nas defesas da entidade sombria. Ela concentrou todas as suas energias em um ataque final, direcionando uma torrente de luz purificadora em direção à essência maligna que controlava Lucas. A luz irrompeu com uma intensidade avassaladora, engolfando a entidade sombria em um brilho ofuscante.
Um grito ensurdecedor ressoou no ar, ecoando o momento da derrota. A presença maligna se contorceu em agonia e finalmente, desapareceu em um turbilhão de sombras, banida para as profundezas obscuras das dimensões ocultas. Finalmente ela encontra a verdadeira alma de Lucas, aprisionada e enfraquecida. Com lágrimas nos olhos, ela o liberta e o guia de volta ao seu corpo adormecido. Lucas acordou em seguida, confuso. Ele olha para a médium com um misto de surpresa e alegria, percebendo que ela foi a chave para a sua salvação. Ele não sabia se tudo havia sido um sonho ou se realmente aconteceu. Helena continuou seu trabalho como médium, mas agora com uma compreensão ainda mais profunda da luta contra o mal. Ela se dedicou a ajudar outros indivíduos que enfrentavam perigos sobrenaturais, compartilhando sua sabedoria e guiando-os em suas próprias jornadas de proteção espiritual. A médium se tornou uma figura de respeito e inspiração na cidade, sendo procurada por muitos em busca de orientação espiritual e proteção contra o mal. Ela trouxe uma luz de esperança para aqueles que haviam sido afetados pelas energias sombrias, lembrando-os de que a bondade e a coragem sempre poderiam vencer as trevas. E assim, a história de Lucas e sua jornada pelo plano astral, marcada por mistérios sombrios e descobertas assustadoras, serviu como um lembrete de que a realidade transcendental é um lugar repleto de perigos ocultos, exigindo coragem, sabedoria e união para resistir às energias sombrias e proteger a essência espiritual de cada indivíduo.